Estamos de volta com o programa Emprego em Carteira aqui na TV Mundi, conversando com a doutora Joaninha, uma médica de medicina do trabalho, médica do trabalho. No bloco anterior a gente falava sobre o exame admissional, né? Então vamos voltar a esse assunto. Você acha importante que a empresa tenha um exame admissional mais rigoroso, né, para prevenir melhor acidentes, né, doenças, e a alocação do funcionário na função adequada? É extremamente importante. Porém, a dificuldade que a gente vai ter quando nós tivermos esses exames perfeitos é termos sempre pessoas perfeitamente adequadas ao local. Veja só, nós não fazemos isso, nós não escolhemos a pessoa para o trabalho, nós vemos se a pessoa tem condições de desenvolver o trabalho. Quer dizer, a vaga já existe para uma determinada função. E não nós não estamos tentando adaptar o indivíduo ao trabalho, mas tentando ver se as condições físicas dele são realmente adequadas para ele desenvolver aquele trabalho, ser exposto àquela função. Se ele tem alguma restrição, né, Isso. física, de saúde, para exercer aquela função. Como nós havíamos comentado há pouco, né, isso fica bastante difícil, porque o indivíduo, depois de um certo tempo de trabalho, ele sempre tem alguma alteração de saúde. Quer dizer, nós falamos tanto da doença do exame adicional, né, que é antes dele entrar na empresa, como as doenças adquiridas durante o trabalho. Mas ele muda de trabalho. E muda, às vezes, de função e não tem um exame, uma renovação disso? Não temos. Nós temos a renovação, existe o exame da mudança de função, que é obrigatório também, é previsto pela legislação, e nós fazemos. Mas veja, quando nós vamos no mercado buscar o empregado, o futuro empregado, nós muitas vezes encontramos esse indivíduo já com alguma patologia. E aí nós vamos ter que ter o bom senso de dizer se essa patologia, o nível em que ela está, ainda é adequado, né? Nós ainda podemos aceitá-lo trabalhando ali ou não. Se nós dissermos não? Ele não é contratado. E se a outra empresa também disser não? Nós estamos tirando alguém do mercado de trabalho. Exatamente. É aí que nós estamos chegando. Isto. E isso transforma num problema. Então, medicina do trabalho acaba sendo algo muito bom para o indivíduo, porque vai protegê-lo, porém pode prejudicar de certa forma. Um cerceador de trabalho, né? Isto, veja só, se nós temos uma empresa muito grande, com muitas funções, múltiplas funções, nós podemos realocar esse indivíduo. E se não for? Então nós temos um outro problema. E nós não temos ainda estrutura nas empresas para administrar esses casos. Então muitas vezes o médico acaba fazendo o exame, assim, o que eu vi, eu vi. O básico. Não que, veja, ele não está sendo negligente. Entendi. Ele está sendo até um pouco benevolente. Entendi. Né? Deixa o indivíduo entrar e trabalhar, e a partir do momento em que ele estiver trabalhando, ele vai dispor de tratamento. E que doenças são essas? O que mais acontece como doença do trabalho? Eu não consigo, às vezes, visualizar numa grande indústria que tipo de doença a pessoa pode adquirir durante o seu trabalho. Nos dias de hoje, o maior problema realmente não é só na indústria, isso é no dia a dia, é em casa, é no trânsito, é o ruído. É a perda auditiva. Perda auditiva. O déficit auditivo acaba causando outros problemas. Causando propriamente, não, desencadeando problemas do tipo, um indivíduo que é um pré-hipertenso. Alguém que tem tendência já a ser hipertenso, tem hipertensão na família. Sim. Uma vez que ele é exposto ao ruído, se esse ruído for muito intenso e começar a causar danos, ele pode desenvolver essa hipertensão. Ela pode, quer dizer, o excesso de ruído pode refletir. Exatamente. E agravar ou desencadear um problema de pressão alta, um problema de pressão. Não só de pressão, de várias patologias. Né? E isto, veja só,
Porque o nosso cérebro, ele não está sozinho, ele está composto. E ele está ligado a todos os outros órgãos. Não é uma coisa isolada. Então, quando nós estressamos um órgão, reflete os nos outros também vão sofrer. E é o caso, principalmente, do ruído. Eu trabalho muito para a Consol Civil, né? Uhum. E eu vejo lá, às vezes vou visitar alguma obra para atender algum cliente, aquele barulho infernal, daqueles bate-estaca. Mas eu vejo muita gente com aqueles protetores auriculares bem grandes. Aquilo resolve? Aquilo ajuda? Resolve se utilizado da maneira correta. Ele tem que ser colocado da maneira adequada, tem que ser comprado um modelo adequado, porque existem pessoas que têm um pavilhão auditivo menor, outros maior. A própria conformação do rosto faz a diferença. Nós temos alguns protetores excelentes, de muito boa qualidade, que, porém, não são adequados. Por quê? O brasileiro tem um tipo de rosto diferente de um europeu. Então, se nós pegarmos um produto excelente europeu, pode não servir de nada para o nosso. Ao brasileiro. Muito e isso cai a proteção. Cai a proteção. Exatamente. Quer dizer que, então, a maioria dos problemas hoje que existem de doenças adquiridas no trabalho são pelo problema auditivo, são pelo barulho, pelo ruído. E as empresas não têm uma proteção, dentro da empresa, além da proteção individual do funcionário, não tem uma proteção dentro da empresa ou não existe isso? Existe. A primeira medida que se toma é a proteção coletiva, o que seria evitar que o som se propagasse. Isso. Ou então, veja, compramos uma máquina com um nível de ruído menor, né, o menor possível, ou então nós fechamos essa máquina dentro de um casulo. Clausura, para que ela se nada disso funcionar, nós temos as alternativas. Protegemos com o protetor auditivo. Se ele também não for suficiente ou não for tão perfeito quanto a gente espera, nós usamos o último recurso, que é reduzir o tempo de exposição. Então, de acordo com o nível de pressão sonora, nós temos uma quantidade de horas que o indivíduo pode ficar exposto. Doutora Joaninha, infelizmente nosso tempo acabou, a conversa está muito boa. Eu agradeço a sua presença no nosso programa e esperamos contar com você numa próxima vez. Eu que agradeço bastante a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Fico muito feliz. Pessoal, vamos por um breve intervalo e a seguir vamos fazer uma entrevista com Daniel, que é uma empresa de revenda de relógio de ponto no Rio Grande do Sul. Até já.